Bem, pessoal, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Vamos esperar um pouquinho que o Eric logo chega. Que bom, obrigado, viu, mano? Aí assim a gente vai fazendo essa organização tecnológica, né? Se o áudio tá bom, se tudo tá funcionando. E assim a gente conecta. A gente espera só um pouquinho, o Eric logo chega. Lembrando, gente, que a gente faz as lives, né, toda semana com uma pessoa diferente e a gente constrói um momento gostoso, né, de um bate-papo com pessoas especiais que possam contribuir com o nosso autoconhecimento, né? Então, sejam todos bem-vindos para a gente participar desse papo que é nosso. Vamos esperar um minutinho. Olha o povo todo aí. A galera da meditação tá vindo lá. Quem acompanha as meditações. A imagem tá travada para você? Puxa, não sei como resolver. Deixa eu ver. Não, tá dando. Isso aí. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, Eric, Grande Diogo, tudo bem, querido? meu amigo, como é que vai você? Eu tô ótimo. Quanto tempo? Pois é, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo sim, tá travando um pouquinho o seu só. Puxa, eu acho que é o fluxo grande, né, do Instagram, talvez, porque a internet aqui tá boa. É, aqui também tá boa. Eu desliguei. Quando eu faço live, eu desligo tudo para poder não ter nenhum tipo de problema. É, ó, Só vamos ver fico se. eu conectado. Então, Ah, pronto. Tô pronto, aqui. voltou. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo e eu vendo agora perfeitamente. Agora tá bom. Beleza. Então assim a gente vai fluir. Puxa, que bênção você aqui. Que Que bom te gostoso. ver. Pois é, eu vou fazer uma introdução antes da gente começar a bater um papo e aí eu passo a bola para você se apresentar para o pessoal, embora eu acho que o pessoal já te conheça, mas é legal você se apresentar. Pode ser? Pode, fica à vontade. Eu tô aqui Então tá. para qualquer coisa. O que você precisar, a gente vai batendo um papo aí, vamos conversando. Legal. Bom, o Eric, enfim, ele é um grande amigo, né? Embora a gente teve pouco tempo de convivência em breves momentos da vida, carnal, de físico, de contato, né? É Mas muito doido isso, né? existe uma admiração muito grande pelo Eric, pelo trabalho que ele faz. Acho que, assim como eu, ele nasceu numa família de busca de autoconhecimento, né? E tá no Ayurveda, ele vai dizer melhor para você quanto tempo ele tá nesse universo do Ayurveda, né? Tem um espaço incrível no Naradeva Chala, lá em São Paulo, e existe uma afinidade muito grande, né, com o trabalho do Eric e ele como pessoa. Então, eu vou deixar para ele se apresentar e falar com vocês um pouquinho. Fica à vontade, meu amigo. Diogo, eu acho que na verdade, assim como com você, eu tenho também amizade com algumas outras pessoas que a gente acaba não tendo muito contato, mas a gente acaba se linkando muito pela nossa história mesmo, né? Porque nós Sim, já fazemos parte, eu acho que a gente pode falar,
da primeira geração no Brasil que já nascemos já dentro desse rolê todo, né? Se a gente for pensar que o yoga, a Ayurveda começa a ficar forte no Brasil na década de 70, né? Mesmo a gente sabendo que existia lá Hermógenes e toda a galera antes disso, Sim. mas ele fica muito mais forte na década de 70, né? Tendo um número muito maior de alunos, as pessoas criando escolas, e os nossos pais, a maioria, pelas nossas idades, eles viriam mais ou menos essa época, né, para Sim, frente. E verdade. a gente já é aquela geração que nasce no meio, né, tendo influência dos nossos pais fazendo yoga de manhã, de todo dia, né? Não sei se no teu caso, mas tem foto da minha Sim. mãe com barrigão lá meditando, né? A gente é dessa geração que a gente já vem, né? Com essas referências. Com Os indianos certeza. andando dentro das nossas casas, a gente tendo e não entendendo nada. Definitivamente, definitivamente. É, cedia o meu quarto para eles poderem dormir em casa. Tá vendo? E eu não entendendo nada. Eu falei, gente, quem são esses indianos? Meus amigos estão em outro rolê e eu, quem são essas pessoas em casa? Falando de yoga, a gente sempre é aquele adolescente estranho, né? Que tipo assim, você faz yoga e a pessoa já espera um yoguinho andando de ponta cabeça, né? Tipo fakir, né? Porque adolescente eles imaginam essas coisas. E a gente fala, e a gente sempre respondendo, né? Não, mas yoga minha mãe e meu pai faz em casa todo dia, não é isso, né? A minha mãe medita, isso é yoga, né? E as pessoas É, achando que a gente fosse ser de circo, circense, né? Porque na infelizmente época tinha mais forte isso, né? Dessa questão da cultura mais do corpo, né? Do que ser uma muito. filha, né? E eu lembro que as nossas trocas de figurinha era muito disso, assim, né? No nosso dia a dia mesmo, né? Que é um pouco diferente se a gente for imaginar, né? Hoje já tem muitas gerações aí depois que já fazem isso no dia a dia, assim. A gente não é a primeira, mas a gente é de uma geração meio que igual, assim, né? Que veio Sim, muito sim, disso também, dos nossos pais tentando se encontrar no yoga, as várias sim. linhas, as várias escolas, aquela coisa toda, que era tudo meio que novo no Brasil ainda, né? Com certeza, mas, pô, falou muito bem. A gente está numa geração que eu me sinto muito privilegiado, né? De não Sim, precisar buscar fora, porque em casa você já tem, né? Então existe um privilégio grande para a gente, né? exatamente. E eu, assim como o Diogo, eu também, assim, fui aprendendo yoga com a minha mãe, principalmente, em casa, e ela me apresentando os professores, e sempre fez parte da minha vida. Eu, quando a gente abriu o Instituto Diogo em 94, eu sempre gosto de contar isso, foi para mim uma grande surpresa, porque até 94, olha que curioso, para mim yoga era yoga, e É, simplesmente era yoga. E eu fazia sim, em casa com a minha mãe as práticas, a meditação, os sadhanas, as pujas, a gente fazia normalmente como se fosse uma coisa normal do nosso dia a dia. E aí em sim. 94, eu lembro quando a gente abriu o instituto, logo nos primeiros meses, aí a gente colocou lá aula de yoga, tal, não sei o que, chamamos amigos para trabalhar com a gente, tal. Eu lembro que chegou uma moça, eu nunca vou esquecer isso. Ela entrou, eu abri a porta para ela, eu tinha 16 anos. Ah, Ela olhou para mim e falou assim: Ah, que prática de yoga vocês fazem? Aquilo me deu um nó na minha cabeça. Eu falei: Como assim, que prática? Mas vocês seguem o quê? Ashtanga, Iyengar? E começou a falar um monte de nomes. Eu falei: Meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando para mim? Porque eu acho que uma das grandes coisas assim que eu tive na minha mãe e os nossos mestres, eles nunca nunca dividiram o yoga para nós. sim, Sempre colocaram o yoga é um só. Existem muitas formas de você aprender. Então aquilo foi muito louco para mim. Aquilo abriu tipo uma caixa de Pandora na minha mente. Falou, caramba, aí eu comecei a estudar melhor para tentar entender o que era isso. Porque para mim era tudo muito novo, sabe? E o Ayurveda ele entrou na minha vida mais ou menos igual, assim, tipo, uma necessidade, fui lá, procurei, Ayurveda, primo do yoga, entre aspas, tá, gente? sim. É, Mas você primo do começou pelo yoga, yoga, então? pelo yoga. O yoga foi meu, assim, eu nem me considero professor de yoga, de acordo com o que tem hoje no mercado, né? As Sim. pessoas falam, você é professor de yoga? Eu falo, olha, se você levar em referência ao que tem no mercado, não, eu não sou professor de yoga porque eu não faço isso. E isso é uma coisa que é sempre complicado, né? Porque o professor de yoga se institucionalizou o que é um professor de yoga. E eu fico rindo muito, às vezes vem um Swami, né, super
dedicada ao yoga, e ele vem para o Brasil assim, ele não dá aula, por exemplo, de asana, aí eu fico me questionando, será que as pessoas entendem que ele é professor de yoga também? Né? Porque não é só asana, né? E as pessoas institucionalizaram essa coisa. Então eu não me considero professor de yoga dentro da institucionalização que se criou em cima do yoga, que eu sei que é necessário, social, tem as pessoas, é uma profissão, não estou falando mal, não, é só uma questão que uai, é o que está na Sim. sociedade. E aí eu comecei, entre aspas, pelo yoga, né? E ali eu comecei a estudar, e comecei a ler, e eu aprendi ali que tinha um Ayurveda também. E o Ayurveda acabou sendo mais a minha parte profissional. O Ayurveda foi mais para Sim. esse... descambou para o lado profissional, que eu amo de paixão também. E eu tenho o yoga como meu alicerce, como a minha base de vida é o yoga, claro. Né? Mesmo eu entendendo que dentro do Ayurveda é uma coisa que eu gosto muito de falar, o Ayurveda ele não é uma medicina, né? A própria tradução da palavra Ayurveda, que é a ciência, o conhecimento da vida, ele é muito mais do que uma medicina. Classificar o Ayurveda como uma medicina, no meu ponto de vista, é a mesma É coisa que limitar classificar. É como classificar o yoga como educação postura. física. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa hoje. Ah, mas a Índia hoje reconhece o Ayurveda como medicina. Eu falei, gente, política é uma outra situação. Né? A gente pode falar sobre isso também, mas isso é uma outra coisa. A gente tem Né? que classificar de alguma forma, né? Quando você vai fazer seu currículo, você tem que falar o que você faz. Sei lá, eu sou musicoterapeuta, eu sou professor de yoga, né? Exatamente. Você tem que se colocar um rótulo para se apresentar, né? Mas o que significa o que você faz, obviamente não está dentro só de um título, né? Exatamente. E o Ayurveda é muito mais do que isso, né? Eu vejo o Ayurveda como um estilo de vida, como uma filosofia, como um caminhar, como um verdadeiro sadhana dentro da cultura védica, que a gente tanto fala dos sadhanas, dos darshanas, etc. O Ayurveda nada mais é do que uma outra forma de ver o todo, somente isso. Eu não sei se você compartilha da mesma ideia que eu, mas a ideia de Ayurveda e Yoga, para mim, eu não consigo dividir as duas coisas. Elas são, dentro da minha mente, fundidas, assim, porque Uhum. você se propor a estabelecer a harmonia do ser humano, né, entre o que ele pensa, o que ele sente, as coisas que ele faz, como ele absorve o mundo, né, e transforma aquilo num estilo de vida saudável para ele. E isso é o yoga e o Ayurveda juntos, É porque a né? origem é a mesma, né? Se a gente for ver Exato. assim, as bases é toda a mesma. Eu costumo dizer que a cultura védica, como um todo, ele é como se fosse uma árvore, né? Que lá atrás, os antigos rishis, eles plantaram essa árvore e hoje o que a gente vê como yoga, como Ayurveda, como sânscrito, etc., na verdade são só os galhos dessa grande árvore que estão dando frutos por aí, que são essas maravilhosas escolas, esses maravilhosos livros que chegaram até nós, porque a base, que é a coluna, né, vertebral, que seria o tronco dessa árvore, é a mesma para todo mundo. Então a fonte está vindo do mesmo local. Só que esses diversos galhos são importantes também, porque a gente sabe que não tem frutos iguais. A gente sabe que Sim. são pessoas diferentes que vão comer esses frutos. Então é bom ter esses galhos porque a gente consegue abarcar o maior número de pessoas que vão comer desses frutos, né? Os frutos nada mais são do que nós e os grandes outras pessoas que estão trabalhando também. Todo mundo que está trabalhando, na verdade, são frutos dessa Sim. árvore. Eu gosto muito dessa analogia, assim, porque não só nos coloca como uma responsabilidade de entender que tudo isso vem de uma fonte, a gente precisa estudar dessa fonte. Faz Ontem mesmo eu parte de estava um lendo corpo sobre só, né? isso. Do mesmo corpo. Exatamente. Ontem não, hoje, agora de manhãzinha, eu estava conversando com meu amigo indiano e a gente estava falando, né, o que está acontecendo com o yoga e o Ayurveda no mundo. Uma conversa entre parceiros, entre amigos de muito longa data. E a gente estava falando muito sobre isso, né, como o yoga, o Ayurveda, a gente precisa, chega um momento na nossa vida que a gente vai lá para o védico, né, estudar, para Sim. tentar entender de onde veio tudo isso. E aí começa a abrir outras portas. Eu sei que você também estuda, toda a sua família está ligada ao Vedanta também e tudo mais. Então, para mim, é fácil a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente sabe que lá na fonte abre portas para nós para entender o Ayurveda, que é única.
É única. O meu professor de Ayurveda fala muito isso. Uma pessoa que estuda Ayurveda e não estuda da onde veio o Ayurveda, a pessoa acaba não estudando o Ayurveda. Porque o Ayurveda vai ter um momento da vida que ele vai ficar suspenso e a raiz dele não vai estar ligada a nada. Ele vai estar como se fosse uma nuvem suspensa somente. E aquela nuvenzinha que ele faz uma brincadeira com aquela nuvenzinha que fica na nossa cabeça, sabe? Aquele tipo desenho Sim, que fica uma nuvenzinha. Aquela sim. nuvenzinha, na verdade, vai gerar só dor de cabeça para você, porque você vai ficar perdido em um certo momento. Eu vejo muito isso em professores de yoga, por exemplo. A pessoa faz um monte de cursos legais pra caramba, mas chega um momento que a pessoa fala, tá, o que eu faço com esse yoga? Eu vou ser só professor de yoga? Eu vou falar só sobre asana? Eu vou falar a mesma coisa no Ayurveda, eu vou fazer só massagem? Eu vou fazer só consulta? Mas esse paciente ele vai fazer o que com esse ensinamento que eu estou passando para ele? E aí é onde vem a base védica, que é extremamente importante, né? Que vai ter um momento na nossa vida, você estudando Ayurveda ou Yoga, que você vai se olhar no espelho e vai se questionar, falar, caraca, para que eu estou fazendo isso? Com Né? certeza. Eu fui fazer esse curso de Yoga e Ayurveda para quê? Sabe? Quem sou eu, afinal de contas, nesse mundo, né? E aí é onde vem toda essa base, né? Sem essa base, a gente se É, perde nisso. e é muito interessante porque eu não sei você, mas existe um momento de maturidade, né, da pessoa de, poxa, de se apropriar daquele conhecimento para a vida dela, né? Então, às vezes eu, pelo menos, não sei você, mas como a gente teve desde pequeno, eu não me conectava muito com fazer posturas de yoga. Eu também Quando eu não. No era começo, pequeno, minha mãe tipo, falava para eu fazer aula, eu não queria. Era uma coisa assim que eu não estava muito. Eu gostava da filosofia, gostava de estar junto. Sempre é um ambiente agradável, né? Estar com praticantes, estudantes, etc. Mas o que me conectou, eu não sei como foi para você, mas o que me conectou falou: não, agora eu assumo, né? Porque como todo mundo da minha família era professor de yoga, eu falei: eu não quero ser professor de yoga. Eu falava isso. Mas o fruto nunca cai muito longe do pé, não, né? não. E santo Mas de casa não faz milagre na maioria não das faz, vezes não também. faz. E aí o que me conectou ao yoga e ao conhecimento, a estudar profundamente esses processos, foi a música, né? Interessante que é outra coisa porque quando eu fui estudar musicoterapia e me aprofundar em como cuidar de outro ser humano através da música, que é uma ferramenta sutil, através do som, e abriu um universo de conhecimento que um mundo acadêmico tradicional não me dava com a visão de ser humano que o yoga e o Ayurveda nos dá, né? Que o conhecimento nos dá disso que a gente está falando. Então, eu falei, bom, agora eu preciso de yoga na minha vida. Então, eu vou praticar esse negócio aqui que está aqui. Porque senão a gente fica intelectualizando, né, o conhecimento e não incorpora. E eu tenho falado muito para os meus alunos isso. Você não tem que ter informações na cabeça sobre as coisas, né? Porque o cara vira um Google do conhecimento, né? O Google do yoga, né? Cheio de informações, mas é diferente quando você se torna o corpo do conhecimento, né? Você absorve mesmo, né? Que nem na alimentação, você absorve os nutrientes. Tem coisa que você elimina e que não se torna você, né? O que vai realmente tornar você? Como que você está se alimentando dessa fonte? E aí eu comecei a me nutrir. Eu percebi que existia um momento de maturidade em que eu realmente comecei a me nutrir do yoga e buscar e ter interesse. Aí eu comecei a me interessar pelos asanas. Aí foi melhor. Porque a gente vai para a origem do yoga, que é você se encontrar com você mesmo, você entender o seu eu. E não existe um Sim. caminho só para isso, né? Existem milhares de caminhos. A Muito. gente teima em falar, o caminho, você tem que fazer todos os patas, né? Todos os caminhos do yoga. Mas a gente começa a ver na história dos grandes mestres, cada um fez o seu próprio caminhar, né? Fez seu próprio marga, seu próprio caminho. No Ayurveda é a mesma coisa, né? Não existe. A gente tem uma mania. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu sempre gosto de deixar bem claro isso. Um dos grandes maus que a gente vê com a modernização. Veja, eu não sou contra a modernização, tá, gente? Muito pelo contrário. Se não fosse a modernização, eu e o Diogo não estaria aqui conversando nesse momento. Né? Exato.
Eu sou super, concordo com a modernização, a tecnologia. Eu nasci dentro da tecnologia, praticamente, eu sou amante da tecnologia. Quem me conhece sabe muito bem. Eu tenho um estúdio montado dentro da minha casa, sabe? Eu amo tecnologia. E as pessoas acham isso muito louco. Eu amo, amo, amo mesmo. Sei lá de onde veio isso, mas eu amo. Mas uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que debater é a padronização, né? Que é uma coisa moderna, que a gente tem moderno já vem de muitas décadas, na verdade, né? Essa ideia, que é uma coisa que dentro do yoga, dentro do Ayurveda, dessas ciências, é o que menos se fala sobre padronização. A todo momento a gente está falando de indivíduo, de pessoa ser um indivíduo único, cada um ter o seu caminhar, e a todo momento a gente tenta trazer a gente para uma padronização da vida, né? Então, ser um praticante de yoga tem que ser assim, assim, assim. Ser um praticante de Ayurveda tem que ser assim, assim, assim. E a gente lê dentro dos próprios textos e aprende com os nossos professores que não funciona assim, não. A gente é fã de uma tabelinha que explica a vida pra gente, né? A gente quer ver na tabela. Olha, então, se eu existe na musicoterapia, às vezes no trabalho com som, né? Nesse Uhum. universo de sound healing, as pessoas criam muitas tabelas, sabe? Nota dó, cor vermelha, chakra básico. Então faz relações de tabelinha, né? É, Nota ré, chakra tal, cor tal. Mas esquece as nuances de todo o processo e ingessa o conhecimento num lugar que fica completamente fora do contexto, né? Fora da harmonia e da percepção do sutil. E a verdade é que você vai ver que a precisão da natureza ela se dá em muitos detalhes, e não só numa classificação generalizada, né, para facilitar a nonossa compreensão. Quer dizer, se a gente não compreende, não significa que aquilo tem que ser limitado como a nossa compreensão. Né? A gente sim. tem que ir estudando, por isso que é importante estudar para você ver que pô, as coisas podem ser maiores do que o que você está vendo, e assim você vai ampliando a visão, né? Mas me Não. fala, Eric, uma Oi. coisa muito legal de falar do Ayurveda, que lógico que a gente vê essa sintonia com o Yoga e o Ayurveda, mas aonde você vê o Ayurveda mais atuante na vida das pessoas? Aqui no Ocidente, no comum, você vê que as pessoas veem, que nem o yoga, as pessoas veem como massagem, como asanas, né? Essas Uhum. são posturas de educação física. Mas o Ayurveda, como que as pessoas, você acha que a visão do Ayurveda, no senso comum, ela vê o Ayurveda como massagens ou como que No você vê? começo, o Ayurveda ele é relativamente novo. Quando eu digo relativamente novo no Brasil, mesmo o Ayurveda a gente tendo relatos de palestras desde a década de 70, a gente tem bons trabalhos vindo desde a década de 80 e 90, mas a gente pode colocar que o Ayurveda deu um grande boom mesmo dos anos 2000 para cá. Né? A gente não pode negar isso. Isso foi por causa de cursos e vários institutos, escolas começaram a Por sua trabalhar. causa. Não, não minha não. Eu só sou um dos componentes disso, de Eu todo esse sei. desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. Mas principalmente eu coloco por dois fatores que a gente não pode pode esquecer. Um, a internet. A internet se fez muito mais fácil o acesso a todo mundo a esse conhecimento. E dois, chegar da Índia. Para quem não sabe, chegar na Índia até 2, 3 décadas atrás era muito complexo. Eu sempre dou o exemplo, se vocês não assistiram, assistam um documentário que o Ananda Joshi fez da professora Glória Arieira, E é quando de ela, navio. para chegar na Índia na década de 90 era navio, gente. O meu professor, o Dr. Robert Svoboda, para chegar na Índia, ele teve que ir por terra. Da Europa, ele foi por terra. Então, tipo, era mas Eric, como dá para chegar por terra? É claro, mas tinha a Rota da Seda fazendo todo esse acesso. Ele foi de carona, trem. Aí as pessoas falam, mas Eric, era outra época. Sim, era outra época, mas era uma outra época que é logo ali, gente. Faz 3 décadas atrás, essa galera fazia isso ainda. Para você chegar de avião na Índia na década de 90, você tinha que pegar 3, 4 aviões. A minha primeira viagem para a Índia, eu peguei 4 aviões para chegar na Índia. Hoje, você pega a Emirates aqui no Brasil, um exemplo, você pousa em Dubai, 3 horinhas ali parado, você pega outro avião, você já está na Índia.
Então, esses acessos facilitaram muito a Ayurveda chegar e começar a se expandir mais. O yoga também, né? Claro. Sim. Mas no começo, ali, quando a gente abriu o Instituto, o Ayurveda era muito ligado à massagem. Então, todo mundo falava de Ayurveda, já falava de massagem. Esse foi o primeiro plano. E aí isso foi se desconstruindo aos pouquinhos. Hoje, o Ayurveda no Brasil, eu vejo que as pessoas estão entendendo um pouco melhor do que o Ayurveda, mas ele ainda está muito linkado ao que é uma medicina. E eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso, porque mesmo eu reconhecendo que grande parcela do Ayurveda é realmente o que se lembra, entre aspas, uma medicina, a gente tem que tomar muito cuidado ao usar as mesmas palavras para explicar aquilo. É a mesma coisa de eu querer explicar o que é asana pelo ponto de vista biomecânico. Dá para me explicar, só que até um certo momento eu consigo explicar. Depois de um Depois certo tem momento, outras eu não consigo explicações. explicar. Como que eu vou explicar, por exemplo, que um asana é um yantra vivo, que quando você faz o asana, você está fazendo um desenho geométrico no seu corpo, onde está ligando os seus nadis com os seus chakras, né, para ligar com a sua mente. Na hora que você faz um determinado asana, você está fazendo uma meditação profunda de um yantra dentro do seu manas, da sua mente. Na biomecânica, eu não consigo explicar isso. Né? Eu tenho que ir para o lado do yoga. A mesma coisa no Ayurveda. Quando as pessoas, infelizmente, classificam a Ayurveda só como uma medicina, você automaticamente, a mente do leigo, ele está fazendo o quê? Uma associação ao que nós conhecemos como medicina alopática ou, medicina, ou biomedicina, que é essa medicina moderna. E aí a pessoa começa a fazer uma comparação e é totalmente limitada essa comparação. Não que a biomedicina seja limitada, não, é porque a biomedicina ela tem uma outra racionalidade de ver o ser humano, de entender o ser humano, de entender a mente do ser humano. E o Ayurveda, ele tem uma outra forma totalmente diferente. Então, hoje o Ayurveda está muito conhecido como a medicina complementar, ou medicina vinda da Índia, né? Você tem esses nomes, medicina natural, principalmente porque a gente não pode esquecer que o Ayurveda, alguns anos atrás, ele foi reconhecido no Brasil como uma medicina complementar, né? Antigamente era chamada de alternativa, antigamente era chamada de outros nomes, e hoje ela é reconhecida como medicina complementar, até aceita pelo próprio SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então hoje Sim. você tem até em alguns lugares do Brasil já usando o Ayurveda dentro de postos de saúde, usando dentro Bárbaro de isso, né? UPAs, etc, etc. O que é super bacana, lógico, a gente poderia aqui fazer uma discussão sobre isso, que aí sempre vai ter pontos a serem discutidos, mas é uma outra questão, não quero nem trazer isso à tona. Não porque eu não gosto de falar, eu até gosto de falar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Muita gente gosta só de apontar erros e problemas. Gente, num desenvolvimento de uma nova profissão no Brasil, a gente vai ter erros e acertos, é normal, e a gente tem que ir aprendendo com isso Sim. e corrigindo os erros e melhorando as melhorias e trazendo cada vez mais isso melhor, de forma melhor. O yoga também é visto dessa forma no Brasil, né? O yoga já também é aplicado dentro de várias UPAs, vários postos, vários etc, etc no Brasil. Sim. E o Ayurveda ele tá vindo muito mais com essa roupagem agora como uma, entre aspas, vou colocar novamente, como medicina complementar. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre esses dois pontos, como eu coloquei, para a gente não confundir, né? Não comparar. Eu sei que tem muito médico que acaba querendo estudar Ayurveda e muitos têm que se desconstruir para aplicar o Ayurveda. Mas o Ayurveda, uma coisa legal, Diogo, que eu acho que não o Ayurveda, acho que quase todas as ciências védicas, elas têm um senso de adaptabilidade gigantesco, né? A forma que elas foram Sim. construídas pelos antigos rishis, eles se Ah, adaptam de uma perfeito. forma, né? Você vê, dentro de yoga terapia você consegue aplicar os mantras usando isso de um outro formato. Aí você pega o Ayurveda hoje se adaptando fortemente dentro da biomedicina e com altos estudos científicos, etc, etc. Você vê o yoga se adaptando a várias outras roupagens, como yoga Genial. terapia, o yoga sendo aplicado para a terceira idade, da feliz idade, melhor dizendo, como eu costumo dizer, de uma forma fantástica também, o yoga para tratamentos. Então, tudo isso a gente pode lembrar, a gente sempre tem que lembrar que se adapta muito fácil. Mas a Sim. gente está falando aqui lá da raiz, né? A gente está tentando trazer o yoga Ayurveda lá atrás, né? Da base disso tudo, né?
É verdade, a gente tem uma questão, né, que você falou, que é perfeito, né, a adaptabilidade do conhecimento, né, porque o conhecimento, quando ele é holístico, no sentido de ver o todo, como é essas filosofias, essa ciência, né, que a gente estuda, ela consegue adaptar para qualquer público, para qualquer situação, né, então você consegue, se você organizar a forma como você passa aquele conhecimento, você pode dar aula de yoga dentro de uma igreja. Você pode Exatamente. dar aula dentro para evangélicos. Você pode, né, e sem criar conflitos, né? E oferecer não só um bem-estar físico, mas uma compreensão sobre a vida, sobre como as coisas devem ser, porque o mais importante dessas filosofias é que eles não vão mostrar para gente o que a gente gosta, mas vão mostrar o que é saudável, o que é adequado, né? E falar do que é adequado não são opiniões pessoais, isso que é o mais interessante. É, o Não é uma famoso bom. opinião do Diogo. A gente vai estudar como é que o universo funciona. Olha, o universo funciona assim. Se você agir de tal maneira, você vai ter resultados específicos com essa atitude, com essa ação. E isso vai melhorar seu processo de digestão, porque você se alimentou melhor, não é? Então, quer dizer, você consegue dar luz a um conhecimento que por vezes fica esquecido, né, na mente das pessoas, né? Então, quando você vai falando sobre o Ayurveda, sobre o yoga, não existe conflito. Não existe conflitos, porque se existe conflito é porque alguém não entendeu em uma das partes. Porque não tem conflito com esse tipo de conhecimento que é uma lógica pura de uma matemática de como as coisas funcionam, né? Existe a proporção certa para cada coisa, né? Você vai trabalhar com essa atitude de refinar as suas ações mentais, emocionais. Agora, isso você pode oferecer em qualquer lugar, se você tem esse tipo de conhecimento, né? E que o Ayurveda traz isso com uma precisão, né? E é bem isso, assim, de mostrar para mim que ele não vai te obrigar a fazer nada. Né? Não, Ele vai te mostrar, olha, isso é uma atitude saudável, isso não é uma atitude saudável. Ele vai te apontar, isso é adequado para o seu corpo, isso não é adequado para o seu corpo. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre alimentação, assim, lógico, em linhas gerais, assim, porque é uma das coisas, um dos pilares, né, do Ayurveda. é um dos pilares. Não, e é incrível você falar isso, eu vou pegar o gancho. Eu estava traduzindo outro dia traduzindo não, revisando uma entrevista do meu professor e foi perguntado para ele assim, o que nesses, agora acho que faz mais de 40 anos que ele foi, mais 40 anos que ele se formou na Índia, né, dentro de uma universidade, ele foi o primeiro não indiano a se formar numa universidade na Índia. Aí foi perguntado para ele assim, nesses mais de 40 anos, o que mais você aprendeu no yoga, no Ayurveda, no Tantra, que ele segue uma tradição super antiga, tântrica na Índia, que são os agoras e tudo mais. Ele virou e falou assim, o maior ensinamento que eu tive se chama bom senso. Perfeito. E isso tem tudo a ver com a questão da alimentação do Ayurveda. A primeira coisa, quando eu falo de alimentação, esqueçam tabelas, esqueçam toda essa parnafenália que inventaram em nome do Ayurveda. Alimentação é bom senso. Claro, eu estou falando de alimentação para pessoas saudáveis. Caso você tenha uma desarmonia de saúde, etc., aí a gente entra num outro campo que se chama tratamento. Aí, para tratamento, existem regras, existem uma série de outras questões aí que precisam ser discutidas. O que acontece muito hoje em dia, claro, a maioria das pessoas estão doentes, infelizmente. E aí as pessoas confundem um tratamento de Ayurveda, quando você vai fazer um tratamento lá, uma pessoa tem uma desarmonia de um determinado dosha, de um determinado dato, de um determinado srota, ou uma XYZ, aqui eu estou colocando termos técnicos que envolvem o corpo humano, aí sim a pessoa entra em regras, e dentro do Ayurveda vai ter várias regras para tratar como qualquer racionalidade no mundo, e precisa ter, claro. Mas quando a gente fala de alimentação no dia a dia, alimentação saudável, alimentação onde vai sustentar a sua saúde, a gente tem que falar de bom senso.
E é uma das coisas que a gente esquece na nossa vida. O bom senso na alimentação é importante. Então, por exemplo, se a gente tem bom senso de acordo com a Ayurveda, e são regras do Ayurveda que eu vou falar agora, se a gente tem bom senso em comer alimentos da época, gente, a gente já deu vários passos a uma boa saúde. Só se a gente começar a comer alimentos da época. Ponto 1. Aí a gente começa a nos alimentar de alimentos que são alimentos frescos, né? Alimentos o mais fresco possível. Ele só está falando de bom senso, gente. São Sim. coisas básicas que a gente já não segue. Então, Coisas às vezes, lógicas. lógicas, exatamente. Quando a pessoa vem para o Ayurveda, às vezes, e a gente dá esse ensinamento, a pessoa fala, mas isso eu sei fazer. Eu falo, então, mas Sabe nada. você está me procurando porque você tem uma desarmonia. Então a gente vai ter que voltar nos princípios básicos de bom senso, porque não adianta nada eu te dar um remédio para curar o seu problema. Se a gente Sim. não tratar a base desse problema, que é o bom senso, não vai adiantar nada, gente. Comer alimentos, por exemplo, regionais. Isso é extremamente importante. Por exemplo, eu vivi a minha vida inteira numa cidade, na maior cidade do Brasil, em população e de tamanho, que é a cidade de São Paulo. Hoje eu não moro mais na cidade de São Paulo, hoje eu moro em Piracaia, dentro de uma ecovila. É um sonho que a gente realizou de vir para cá e hoje eu estou vivendo aqui. Eu não estou lá fora porque está um dia maravilhoso. Eu só não estou lá fora para mostrar para vocês porque estão cortando grama aqui nos vizinhos e tem aquele barulho de tipo motosserra. Isso É. atrapalha muito a gente. Eu estou dentro de casa com frio, porque está inverno, então não está batendo sol, então eu estou com frio aqui. Mas, por exemplo, hoje eu moro num local maravilhoso, onde eu como somente alimentos locais, alimentos regionais, o que é maravilhoso para mim. E eu Sua sei que alimentação morar mudou. Sua totalmente. alimentação... Eu sei que morar numa grande cidade, esse é um empecilho muito grande que a gente tem. Mas é possível, gente. Se a gente se esforçar, procurar, e tem um monte de ONGs, um monte de institutos, grupos, levando alimentação saudável próximo de São Paulo. Isso já vai mudar muito. Quando eu falo alimentação saudável, alimento da época, alimento mais orgânico possível, alimento fresco na maior parte das vezes, começar também a incluir na nossa vida alimentos que são frescos, mas que podem ser guardados, fermentados, coisa que não se fala muito hoje em dia dentro do Ayurveda. Começou a aumentar mais as pessoas falando, porque realmente não são citados nos textos, porque fazem parte do dia a dia deles, assim, da alimentação. Eu já vi muita gente falando, no Ayurveda não se fala de alimento saudável. Não, a gente pode falar um monte. O ghee é alimento fermentado. O ghee é um alimento fermentado, que todo mundo come o ghee. Né? E ele é um alimento fermentado. Os vinhos dentro do Ayurveda, que são os aristas, é um alimento fermentado. As doças, que se come muito no sul da Índia e é muito recomendado dentro do Ayurveda, para quem não sabe, doça não deixa de ser um tipo de uma panquequinha feito somente com feijão e arroz. É um alimento fermentado. A gente tem o idli, que é uma outra comida fermentada também. Então a gente tem muitas coisas que a gente pode colocar dentro do nosso dia a dia. Estão dando uma dica, por exemplo, o Instituto Chão em São Paulo. É uma dica. Você tem várias outras, eu estou tentando lembrar, cooperativas, lembrei o nome. Você tem várias cooperativas, tá chegando um gatão aqui, vai passar só o rabo dele aqui, porque liga o celular e ele quer aparecer. Ai, quase ele levou tudo aqui. Ele quer aparecer também. Tá certo. Mas tem várias cooperativas em São Paulo, vocês podem procurar, que leva a comida até você e com preços muito baratos, com preços muito bons também. Tem que ficar procurando bastante. Né? Eu até entrevistei há pouco tempo, eu não sei se você chegou a ver aqui no meu Instagram, o Thiago, que faz um trabalho lindo ali perto de Campo Limpo, em São Paulo, ali na periferia de São Paulo. Depois, se vocês quiserem procurar aqui no canal do Naradeva, ele, Sim. por exemplo, está levando toda essa parte orgânica, alimento saudável ali para toda a parte de Campo Limpo. É possível, tem trabalhos maravilhosos. Eu estou aos pouquinhos, Diogo, divulgando esses trabalhos na rede social do Naradeva, porque eu percebi também que não é todo mundo que conhece isso, principalmente na capital de São Paulo. Também São Paulo é gigante, né? É uma coisa enorme, né? A gente tem que falar mesmo, né? Nesse momento ainda de pandemia, de coisas que a gente está vivendo, é uma coisa que a gente tem que nutrir essas pessoas, né? Então, comprar, né, desses pequenos produtores que estão fazendo um bom trabalho de trazer um alimento mais saudável para a gente
É um dever social, né, nosso, né? Se você pode fazer o pedido com eles, ao invés de comprar num grande supermercado, né? A gente até fala, incentiva, né? Para que essas pessoas continuem os seus processos e que a gente cada vez mais possa popularizar essas questões do alimento, né? Aqui em Campinas, em especial, a gente faz feiras orgânicas que tem aqui, né? Que a gente pede, já somos, criamos até amizade com o pessoal já, de tanto que a gente se torna cliente mesmo, né? E é fundamental, né? E sobre essa questão da alimentação, né? Não sei se você meu filho, né, ele tem síndrome de Down e ele é o Miguel, ele é incrível e a gente faz todo um tratamento com ele, antioxidante, através da alimentação, né? Então, existe uma dieta do cérebro para que ele possa Sim, potencializar os processos, né, do cérebro simplesmente por fazer uso de alimentos antioxidantes, né? Então, é genial o poder, né, da alimentação e o Ayurveda traz com tanta maestria esse entendimento, né, de você estabelecer o saudável para que você possa preservar a tua saúde, né? Embora o Ayurveda possa tratar, né? E aí você pode dizer com mais propriedade do que eu, tratar de problemas e doenças e etc. Mas o Ayurveda é muito mais profilático de você cuidar, né, da saúde, manter ela antes que você tenha um problema sério, né? exatamente. Uma das bases do Ayurveda é É essa. justamente a manutenção da saúde, que a gente chama de Swasthvritam, né? É conhecido popularmente como Dinacharya, rotina saudável, mas o nome dentro do Ayurveda é Swasthvritam, que é a rotina não só do dia e da noite, como também das estações do ano, incluindo as nossas idades. Onde inclui alimentação saudável, onde inclui também comer nos horários corretos, sabe? Respeitar o seu próprio Agni e respeitar as suas individualidades. Então, por exemplo, o que você faz com teu filho nada mais é do que respeitar a individualidade dele. É entender as necessidades individuais, e não é porque ele tem Down, né? Porque ele faz. Ele tem, não, desculpa, eu vou me corrigir. O ser dele, né? A gente classifica dessa forma, porque é bom a gente corrigir sempre isso, né? Porque ninguém tem. A pessoa, ela veio nesse Ela mundo. veio nessa roupagem. Exatamente, nós que classificamos as pessoas com Sim, esses nomes, né? Nada sim. mais do que isso. Mas não é porque ele tem essa característica que você vai ser diferente. Não, você vai entender as necessidades que essa pessoa tem. O diferente é para nós na sociedade, né? Sempre. Sim, Né? A gente vai entender e você vai fazer uma alimentação de acordo com as necessidades que ele tem. Como você tem outras necessidades, eu tenho outras necessidades e assim sucessivamente. e isso é inclusão, né, Eric? Isso é Exato. inclusão. Você e o Ayurveda, ele é totalmente inclusivo no sentido de olhar para as pessoas e falar qual é a sua necessidade. Vamos estudar como você funciona. E aí vamos entender como é a melhor forma de auxiliar o seu organismo, dando a melhor matéria-prima para que você possa se desenvolver no melhor. Então, na Exatamente. verdade, o Ayurveda ele traz esse corpo, assim como o yoga também, né? Eu não preciso das suas habilidades físicas para você fazer yoga, né? Eu preciso que você venha, eu preciso de você. Então, você aqui na minha frente, vamos ver como você funciona, né? É. Eu tive algumas experiências especiais com pessoas que queriam praticar yoga e era cadeirante. Olha, E eu posso fazer yoga? Claro que pode. Era aula de claro. grupo. Era aula de grupo. Então, deixa eu ver como que o seu corpo funciona. A gente pode fazer essa postura e vamos estudar. E ele fazia a postura, e ele fazia do jeito dele, conseguiu fazer um Ardha Mukha, onde ele apoiava a perna do jeito que dava e fluía, e era genial. Porque aquilo, quando a pessoa realmente quer fazer algo, né, para aprender, para o autoconhecimento, o conhecimento se mostra, né? A pessoa ela vai ter essa experiência, né? Então, a gente incluir as pessoas, não porque a gente tem que incluir por forçar a barra, não, mas para entender como as coisas são, né? Eu quero entender como servir você da melhor maneira possível. Eu não conheço, eu posso não saber, mas a gente pode estudar juntos,
não é? Exatamente, Isso exatamente. é o genial que o yoga e o Ayurveda acolhe todo mundo. Por isso que tudo que você faz na vida, não importa o que você faça como profissão, se você colocar a visão de yoga e Ayurveda na sua história, você transcende todas as dificuldades com muito mais facilidade, não é? Eu acho que um dos grandes pontos, eu não sei se você aprendeu dessa mesma forma no yoga, como ver, uma coisa que eu amo no yoga é que ele nos ensina que quando a gente se depara com algo novo para nós, a gente aprende a nos desconstruir e a reconstruir novamente. O yoga nos mostra que a nossa vida é uma vida de desconstrução e construção a todo momento. Né? A gente não exclui nada, a gente. Então tá, é novo para mim, então eu vou me desconstruir, vou entender e beleza, e a vida que anda. Né? É a humildade certa, né? Que o conhecimento também nos fala, olha, você não sabe tudo, né? Você está aqui para aprender com o outro. A pessoa que vem com uma dificuldade, uma doença, um problema, ela tem necessidades que você vai precisar investigar, vai precisar olhar e não adianta você ficar num lugar arrogante de sabe coisas que você perde a capacidade de servir da melhor maneira, né? E o que esse conhecimento todo nos ensina é que esse material ele está aqui para servir a humanidade, que ele é tão seu quanto meu. E que É, aqui, como é que eu vou servir essa humanidade com esse conhecimento que é de direito do outro também, né? Se eu não vou me disponibilizar para isso, eu não vou estar disponível para essa experiência de conexão, de comunhão, né, com o outro de uma forma profunda, né? Então, eu acho que esse respeito, né, com a tradição, com o conhecimento é fundamental, né, que a gente vai tendo. Por isso é incrível. Cara, eu tenho tanta coisa para falar contigo. nossa, e o assunto tá ótimo, eu adoro isso daqui, porque a gente está falando de yoga e Ayurveda, né? Infelizmente as Sim, pessoas às vezes esperam, quando a gente vai falar de yoga e Ayurveda, receitinhas, isso, e não necessariamente é só isso, né? A gente entender como funciona o ser humano faz parte do yoga e do Ayurveda, né? sim, Trocar ideias das nossas experiências é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Eu aprendi com muitas pessoas ouvindo as suas experiências. Aí, quando a sim. gente troca experiência, eu acho tantas pessoas podem se beneficiar com isso, eu acho tão legal. Olha, a gente foi para um assunto maravilhoso aí, que eu acho que eu sou apaixonado, apaixonado, sabe? Você sabe que a minha mãe, ela é psicopedagoga especializada em Down, né? Uau, que legal, que bacana. Eu convivi a minha infância inteira num colégio público que a gente estudava, onde a minha mãe era professora, onde ela tinha as classes dela lá e tudo mais, e assim, na parte da tarde eu ficava com ela ali, e a minha convivência, até hoje tem alunos dela daquela época, que ela dava aula de yoga, de meditação, e até hoje param lá no instituto, até hoje, para dar oi para ela, vão nas práticas de meditação, são os amores, são maravilhosos, assim, são maravilhosos. E a gente tem tanta afinidade porque minha mãe também é psicóloga, né? Olha aí, Então, caraca, você não gente! sabia dessa? Não! Ela é psicóloga. A gente tem tantas afinidades, Eric, que assim, e a ideia de poder ter, como eu falei, né, no começo, a gente é bem privilegiado, né, na questão de ter acesso a esse conhecimento Sim, com bem certeza. extenso. E às vezes a gente percebe que, né, na sociedade pessoas fazem um super esforço, né, para pagar um curso, para fazer É, estudar, né? Quer dizer, eu e você nunca precisamos pagar um curso. é verdade. A gente, a gente teve essa facilidade, mas a gente vê o esforço de pessoas, às vezes, que são mais humildes e querem estudar. O que que você diria, assim, né, para as pessoas que querem aprender e que, obviamente, façam um curso, mas para se aproximar desse conhecimento que é tão libertador, né, para a nossa sociedade, principalmente em momentos esses que a gente tem desafios pela frente, a gente precisa realmente estar saudável no que a gente pensa, no que a gente sente. Né? As pessoas têm ficado irritadas, né, por conta de tudo isso que está acontecendo e como a gente pode se nutrir, né, desse conhecimento em dicas rápidas e básicas
que você É, oferece para as pessoas, que você a acha? primeira coisa que eu nunca posso dar uma dica sem lembrar disso que a gente aprende muito no Vedanta é não mentir para nós mesmos, né? Infelizmente existe uma realidade de mundo que ninguém parte do mesmo ponto, né? Infelizmente, né? A gente gostaria muito que a Bhagavad Gita fosse praticada, né, na sua essência, onde a gente vê que todos somos iguais, etc. Mas a gente não parte do mesmo ponto. Então, infelizmente, a gente partindo desse princípio, não serão, como você mesmo disse, que todo mundo que vai ter essas mesmas oportunidades. A gente teve esse privilégio de nascer nessas famílias, mas a gente sabe que outras pessoas têm que suar muito para alcançar esse conhecimento. Então, a primeira coisa é não mentir para nós mesmos. A gente tem uma tendência muito grande de mentir para nós, né? Sabe? Aquela velha história, ó, só depende do seu caminhar, só depende de você. Calma, não é tão simples assim. Comece olhando ao seu redor. O que você pode fazer com o que você já tem, seja pouco, seja médio ou seja muito, não importa, nesse momento. Não adianta nada a gente ter 50 mil ferramentas e não saber usar essas 50 mil ferramentas, é o que acontece na maioria das vezes com os privilégios. Né? Sim, Então não adianta nada a gente ter aprendido tudo isso se a gente não ter colocado em prática tudo isso. Seria um sim, conhecimento jogado no lixo, com praticamente. certeza. Né? Então, às vezes, a gente. É o que eu tento passar para as pessoas hoje em dia. Às vezes você conhece uma técnica e é possível fazer somente aquela porque você não tem acesso a outras, faça essa muito bem feito. Porque o Tá. que a gente tem nesse momento, a gente vive num sistema na sociedade que, infelizmente, não depende só de nós. A gente tem que desconstruir essa ideia também. Né? Se a gente partisse todo mundo do mesmo ponto, era uma outra história, a gente estaria conversando aqui sobre outras coisas. Infelizmente, não é uma realidade de mundo. Então, o que mínimo a gente... Por exemplo, muita gente me fala, Eric, o que eu posso ensinar para uma pessoa que não tem muito acesso a tudo isso? Como ela começar a praticar tudo isso? Gente, começa mostrando para ela, ou que dentro dos bairros e tudo mais, a gente pode se unir, a gente pode ensinar Sim, técnicas simples, como uma simples água morna, como ajuda muito a digestão das pessoas. Ah, mas água morna não é para todo mundo. Mas ok, mas pode ajudar muitas pessoas, né? Então sim. começa a consumir água morna em alguns momentos do dia, vê como está a sua digestão. Água morna, assim, eu sei que, por incrível que pareça, não é todo mundo que tem acesso à água morna, porque muita gente não tem fogão em casa, muita gente não tem gás em casa, a gente não pode esquecer disso, sabe? Mas é uma ferramenta que pode ter acesso, as pessoas podem ter acesso. Esse é o primeiro ponto. Não é para todo mundo, mas ajuda muitas pessoas, sabe? Descansar. Ah, Eric, mas tem muita gente que trabalha 18 horas por dia. Quando for necessário, descanse. Ouça o seu corpo. Esqueça aquela história também que é assim, se você der uma preguicinha, você é forte, você consegue. Gente, se der uma preguicinha é porque teu corpo está pedindo para você dar uma descansada. O ócio é muito importante. Esquece esse lance de ócio criativo, sabe? Dê um momento de ficar quieto. No yoga a gente aprende isso. Dê um momento de ficar quieto, fique quieto. Fique no seu canto, descanse. Por incrível que pareça, isso é um remédio maravilhoso que a gente tem dentro do Ayurveda. Descansar, sabe? A gente precisa ter aquele momento, sabe, Diogo, que a gente vai cortar a unha do dedão do pé e você só quer cortar a unha do dedão do pé. Você não quer cortar a unha do dedão do pé e ler um livro e ainda achar que vai se iluminar fazendo isso. Você só quer cortar a unha do dedão do pé. Relaxe, corte a sua unha do dedão do pé de Fica forma bem. mais tranquila possível, sabe? Sim, A gente está no momento da vida que as pessoas, né, da humanidade, que as pessoas entraram nesse momento de reclusão e acham que nesse momento de reclusão, você fazendo mais coisas, você vai aprender muito mais. Não, vai dar um tilt na nossa mente num é, determinado momento. É muito para nós. Diminua as suas funções, organize a sua vida com horários, sabe, dentro sim, do possível. Vou entrar na internet? Vou entrar na internet ali. Por exemplo, desde o ano passado, Diogo, eu já venho falando nas minhas redes sociais. Gente, tá muita rede social. A rede social não é o problema. A gente tem uma mania de colocar sempre o problema nos outros. Você já percebeu? A rede social sim. é um problema. O celular é um problema. O computador é um problema. Mas, gente, quem é que mexe na rede social? Somos nós. Quem é que mexe no computador? Somos nós. Então a rede social ela foi criada para isso, para te enganar e te fazer você entrar num círculo ali que você não vai sair nunca mais lá de dentro.
corte isso, coloque horários. Por exemplo, às vezes aqui eu até desliguei para fazer essa live. Às vezes eu estou em live e aparece assim, me desliga o meu celular, porque eu coloco ali, olha, eu tenho que usar cada rede social tantos minutos por dia. E Sim. olha a minha rede social, ela é super, me comunico super Produtivo. bem, falo com as pessoas, a gente põe tudo, porque a gente tem que colocar Regra, rotina, né? uma rotina na nossa vida. Aquilo que a gente vê que faz mal, só vai fazer mal se você continuar usufruindo aquilo. Você pode usufruir aquilo de uma forma positiva. Vamos estudar a rede social, para que ela serve, sabe? Às vezes a gente está usando uma rede social para nem aquela função dela, tipo o Instagram. Instagram é uma rede social que a gente está conversando, eu tenho certeza que essa live, daqui uma semana, ninguém vai nem lembrar mais que a gente fez essa live. Porque o Instagram é uma rede social para esse tipo de função, para te Uhum. aprisionar sempre no novo, no novo, no novo, no novo, no novo. Só que a gente tem milhões de outras coisas para fazer na nossa vida. Então você faz escolhas. Ah, mas Eric, tem gente que trabalha com rede social. É diferente do que a gente está falando, né? É outra história. Mas então, essas coisas simples que a gente pode colocar na nossa vida ajuda demais, sabe? Ajude a divulgar esses trabalhos maravilhosos que levam comidas orgânicas para vários, 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 vários bairros das suas cidades. Porque você vai estar aumentando o consumo de pequenos produtores, você vai estar aumentando o consumo de comida orgânica e saudável, você vai estar diminuindo o preço, porque aumenta a demanda. Esses grupos conseguem diminuir os seus valores também. Então você consegue atingir um maior número de pessoas também. Então você vê, são Beleza. várias dicas super Eric, você tem simples que dois a gente pode minutos usar. para falar antes que Uxe, o Maria, a Instagram gente fala corte. demais aqui. Mas estão todas essas dicas. Você quer finalizar, fica à vontade. A Não, gente não, já não marca quero, não. outra. É que o Instagram ele corta a gente no meio, né? Ele desliga, né? Ele não, Ah, a não a ser que a gente gente entre de novo. Vamos Mas entrar de novo para a gente finalizar, mas eu já pode digo para ser. todo mundo que eu já convidei o Diogo e o Diogo vai vir fazer um bate-papo comigo no nosso canal do Naradevo. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, tá, gente? A Legal, gente combinado. Mas vamos entrar de novo, pode ser? pode, claro, claro, que eu Só para a quero. gente finalizar. Você não vai cantar nada para nós hoje? Não, mas Eu pensei que a gente ia ouvir um mantra legal para a gente aí, a cara. gente pode entoar o mantra juntos. É que aqui no celular, como eu estou no celular, eu Uhum. não tenho som de qualidade. Se eu começar a Ah, é cantar, vai verdade, é chiar verdade. tudo. Aí o povo vai brigar comigo, melhor. É verdade, é verdade. Mas a Né? gente já volta, então, para a A gente gente falar do já dia de volta para hoje. finalizar, gente. Tá Vai bom? derrubar já? Já deu um minuto? Já deu aí? Vai dar um minuto aqui. Falta um A gente vai minutinho. conversando até cair, aí a gente volta. A gente volta, combinado. Mas continua falando da dica aí que você tá falando. Tem Então, muita são coisa. várias dicas pequenas, porque o que eu tento hoje, Diogo? Eu tento dar dicas que sejam acessíveis ao maior número de pessoas. A gente, dentro do Ayurveda, a gente tem que tomar muito cuidado com dicas que às vezes não vai todo mundo conseguir ter acesso. Por exemplo, eu amo o ghee. Eu acho que o ghee tem algumas questões que a gente precisa discutir sobre o ghee, sobre qualidade de manteiga, de que vaca, que tipo que veio, da onde veio. Mas, por exemplo, eu falo aqui sobre o ghee, não é todo mundo que vai ter acesso ao ghee, sabe? Então é uma dica importante, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, como eu tenho um compromisso de levar o Ayurveda ao maior número de pessoas possível, se eu não der dicas que seja acessível a todo mundo, a pessoa vai lá e desliga a live. Porque ela vai falar, a ghee é muito caro, custa R$ 40 um pote. Eu não tenho esse tipo de acessibilidade. E a pessoa está certa, ela não está errada. Sabe? É nós que temos que nos adaptar. É aquilo que a gente está falando do yoga, né? Com certeza. Aí, Mas é aquilo, né, de servir o outro, né? De servir a pessoa para com o que é possível naquele momento, com aquelas condições específicas. A gente não tem muito. Aqui, ó, já tá finalizando aqui. então você sobe de novo e a gente sobe aí na live. Só para finalizar, gente, voltem com a gente. Tem umas coisinhas legais que você está falando aqui. Eu pensei aqui para a gente fazer um mantra aqui. Eu vou ensinar Ah, um ele não mantra tá para cortando, vocês. acho que ele tá indo embora. Será que ele mudou o esquema? Tá indo Pode ter embora, né? mudado. Foi embora? Tá. Passou meio-dia. Meio-dia e um. Será que não vai cortar? Então vamos embora. Você Vamos tá embora assim? aqui. Você O tá me ouvindo? Instagram Você tá. continua me Eu ouvindo? tô te ouvindo, o pessoal tá te ouvindo, então vamos embora, gente. É. Om Namah Ah, não, Shivaya. ó, 24 minutos, 24 segundos. Eu vou encerrar, falta 20 segundos. Eu Tá bom, vou. então eu Já já entra entro de agora. novo. Tá.